Bom dia, meu nome é Eduardo e hoje eu vou apresentar o conceito de gerenciamento de projetos do TopSolid 7. E isso só vai ser possível graças ao seu PDM. Mas o que é PDM? PDM é sigla em inglês para Product Data Management, ou seja, é o responsável pelo gerenciamento de todo o ciclo de desenvolvimento de um projeto. A diferença do TopSolid 7 para qualquer outro software que a gente encontra hoje no mercado é que ele é CAD e o PDM ao mesmo tempo, ou seja, é um software só. Então, com isso, eu tenho uma integração completa e total, que vai me possibilitar o controle do início ao fim do projeto, em um ambiente de trabalho simples e intuitivo para o usuário final. Então, o TopSolid 7 é uma ferramenta relativamente nova da Misler, que veio para atender às necessidades das empresas atualmente, que não só tem que fazer projetos cada vez melhores, mas também tem que ter o controle desse projeto como um todo. Atualmente, uma das maiores dificuldades da maioria das empresas não é com o desenvolvimento do produto em si, mas e sim com todo o gerenciamento das informações dele. Então foi para isso, para atender essas necessidades, que a Misler desenvolveu o TopSolid 7. Então, quais são as características do TopSolid 7? O que faz ele possibilitar esse gerenciamento do seu projeto? Primeiramente, ele vai fazer o controle de todas as revisões e do histórico de todos os documentos criados. Ou seja, ele vai saber como estava antes e depois de qualquer modificação de qualquer documento e quem fez e quando foi feita essa modificação. Você vai ter condição de controlar todo o fluxo de trabalho, ou seja, você vai automatizar o caminho das informações por onde vão passar. Ou seja, de forma automática você já controla um documento feito por uma pessoa, tem que passar pela aprovação do gerente ou passar pela aprovação de um outro setor. Então esse controle de aprovações e certificações dos documentos é feito de forma automática dentro do TopSolid 7, porque nele você pode controlar esse fluxo de trabalho. Ou seja, documento aceito por quem tem que aceitar, se não for aceito, se for rejeitado, volta para que pessoa. Então tudo isso de forma automática. E por último, você tem como controlar as permissões do usuário. Então você pode permitir que um usuário específico tenha permissão para criar, para editar, para excluir qualquer documento ou algum documento específico. Outro usuário você permite ou não a exclusão ou a criação. Ou seja, você tem uma garantia da segurança do seu projeto de que nenhum usuário vai poder fazer alguma operação não autorizada ou que não seja permitida para ele. Então isso também se controla de forma automática. Então são essas três vertentes, as principais características que vão permitir que a empresa consiga controlar de forma completa e integral todo o ciclo de desenvolvimento do projeto. Então vou fazer uma demonstração com o próprio programa, mas antes de fazer essa demonstração, para ficar claro o que vai acontecer daqui a pouco, eu gostaria de explicar como vai ser esse cenário da demonstração. Então tem uma empresa hipotética, onde o gerente é o cara central dessa empresa. As informações basicamente têm que passar por ele, para ser aprovada ou não, ou ir para fabricação ou não. Então, em torno desse gerente, eu tenho o projetista e o detalhista, eu tenho o setor de compras e eu tenho a fabricação. Tanto o projetista quanto a pessoa que vai fazer o desenho de fabricação, desenho de detalhamento, eles são obrigados a ter a certificação, de ter, como se diz, o controle do gerente, ou seja, o gerente que vai aprovar ou não tudo que o projetista ou o detalhista criar. Então, tudo que for criado por esses dois aqui vai ter que passar pela aprovação do gerente. Uma vez o gerente aprovando o projeto, aprovando o desenho de fabricação, ele vai mandar essa informação
para o setor de compras, pedindo ao setor de compras a permissão para que seja comprado os equipamentos, as matérias brutas, os componentes necessários para esse projeto. Uma vez tudo isso sendo feito, o setor de compras aprovando, o gerente então vai ser capaz de mandar os desenhos para fabricação. Então, tudo isso a gente vai ver que vai ser feito de forma automatizada pelo TopSolid 7. Estamos agora trabalhando dentro do TopSolid 7. E como a gente pode ver, a primeira coisa que ele pergunta antes de começar qualquer trabalho é quem está usando o computador. Porque todo o controle vai ser feito pelo usuário ativo. Então, nesse caso, vamos começar com o usuário projetista 1. Então, está conectando e acabou de ter acesso ao nosso servidor. Lembrando que o objetivo dessa demonstração não é a gente focar nas ferramentas de CAD, e sim no ciclo de desenvolvimento do projeto, ou seja, no gerenciamento e nas ferramentas de gerenciamento do projeto. A gente pode reparar que aqui no TopSolid 7 a gente tem uma aba exclusiva para o controle dos arquivos. Então, aqui que eu sei quais são os arquivos que estão associados ao meu projeto, os documentos, os modelos, os templates, ou seja, todas as criações de novas peças, de mudança de pasta, edição de nome, vai ser feita por dentro dessa aba do PDM, que está sendo controlado pelo TopSolid 7. Ou seja, não tem a possibilidade de eu estar criando ou salvando uma peça fora do ambiente do trabalho do PDM. Então, isso garante um controle total do início ao fim de qualquer arquivo criado aqui. Beleza. Vou abrir aqui um projeto novo. Então, ali a gente tinha um projeto finalizado, aqui nós temos um projeto novo. E eu vou começar a trabalhar em cima desse projeto. Vou criar uma simples placa aqui no fundo. Ok. E vou fazer um furo nessa placa porque vai ser o furo por onde esse pino do perfurador vai passar. Então, mais uma vez, o foco não é explicar as ferramentas de CAD, mas como a gente pode notar, trabalhar com TopSolid 7 é muito simples. Então, nós temos algumas opções aqui na furação. Por exemplo, eu posso, no TopSolid 7, incluir a tolerância na minha geometria. Isso é fundamental, por quê? Porque depois no detalhamento ou qualquer outra informação que eu vier pegar, por exemplo no CAM, ele já vai entender essa tolerância da geometria e já vai associar essa tolerância. Então, por exemplo, eu não vou ter como no detalhamento ter dois detalhamentos com tolerâncias diferentes, por exemplo, na minha geometria, porque ele já vai pegar essa informação de forma automática. Vou agora fazer a fixação desse meu componente. Por meio de uns parafusos que eu vou alocar aqui agora. Então, vou fazendo uma pesquisa rápida de todos os parafusos que eu tenho.
Então, com essa ferramenta de localizar, eu consigo achar qualquer referência de outras peças, de outras montagens ou de qualquer componente padrão que eu venha a querer estar utilizando aqui no meu ambiente de trabalho. Coisa muito interessante também, que a gente vai ver, nesse caso aqui, é que eu em momento nenhum, vou só alterar a transparência dessas duas peças, eu em momento nenhum defini furação nenhuma, nem para a placa de baixo, nem para o corpo ali em cima. O que eu fiz foi só posicionar o meu parafuso e, como a gente pode ver, esse parafuso está enterrado ali no meio da geometria. Só que uma das vantagens do TopSolid 7 em relação a qualquer outro CAD é que a gente no TopSolid 7 trabalha com componentes inteligentes. Componentes inteligentes são componentes que levam algumas informações de forma automática. Uma delas seria o processo associado a ele. Então a gente pode ver que aqui basta eu definir que eu quero esse parafuso alojado ali. E aí ele já vai criar toda a furação e as roscas, por exemplo, no corpo. E aqui também na minha peça. Pode ver que ele já abriu aqui o rasgo do alojamento desse parafuso. Então, não vou ficar alongando aqui em relação à discussão em relação ao CAD, mas como a gente pode ver, TopSolid 7, o CAD também é muito superior a qualquer outro. Só vou definir agora a furação para os outros parafusos. E assim eu encerrei o meu projeto. Então acabei de meu projetista 1, a gente pode ver lá em cima, ó, projetista 1. É o cara que está trabalhando nesse projeto agora. Acabou de modelar a placa. Ou seja, fez o projeto da placa como um todo. O que eu vou fazer agora é então validar esse meu projeto. E o projetista decidiu que, por ele tá bom, vai pedir agora a aprovação do gerente. Então, aquilo que eu falei, não vai ter que emitir uma nota, um papel, mandar um e-mail mandando o gerente aprovar, nada disso, porque o fluxo de trabalho é controlado dentro do TopSolid 7. Então, basta aqui eu apenas no meu fluxo de trabalho definir que essa minha peça agora foi projetada. E aí a gente pode ver que o ícone mudou. Agora tem uma ampulheta ali do lado dizendo que essa peça precisa estar esperando a aprovação de alguém agora. Então, meu projetista também vai criar uma lista de material dessa montagem. Então, aqui a gente já tem um template de lista de material, que já vai inclusive me dizer se esse componente é fabricado interno ou se ele é comprado de algum fornecedor externo, peso. Qualquer informação poderia estar adicionando aqui. Aqui tem algumas informações básicas só. Ótimo. Então, meu projetista já fez o seu trabalho. Acabou de fazer a placa, fez a lista de material, está agora aguardando a aprovação do gerente. O que eu vou fazer agora é alterar o meu usuário. Agora, em vez de estar trabalhando com o projetista, o usuário agora vai ser o detalhista. Então, tem o meu projeto, o detalhista sabe que agora ele vai ter que fazer o detalhamento dessa placa.
Então, posicionei a minha placa ali, não quero nenhuma outra vista. A gente pode ver que todo aqui o bloco de títulos foi preenchido de forma automática. Então, o material ele puxou automático, o peso da peça, quando foi feito, quem fez, se é um componente fabricado ou se é comprado. E aqui o tamanho do bloco para ser usinado dele. Então, nesse caso aqui é uma placa simples. Só tenho que definir como são esses furos. Então, dentro do TopSolid 7 eu tenho a ferramenta muito simples, que é o tabela de furações. Que aqui nessa tabela, ele já vai me puxar todas as informações dos furos de forma automática. Então, aqui eu tenho o nome do furo, qual é o furo, se é faceamento, furo com folga. Aqui, ó, a tolerância, lembra que a gente tinha incluído a tolerância lá no meu modelo 3D? Então, a tolerância ele já puxou de forma automática aqui. Então, isso daqui evita qualquer tipo de erro. As coordenadas, a profundidade e aqui, por último, observação do furo. Ou seja, todas as características dos meus furos estão definidas aqui. Basta apenas eu ajeitar de forma rápida aqui as minhas linhas de chamada. Tudo bem, não é o objetivo aqui da demonstração. Então, o detalhista fez o projeto, mais uma vez, ele, com uma vez o seu projeto concluído. Interessante também aqui mostrar que o PDM controla tudo, então aqui não tem problema eu mudar uma peça de pasta ou renomear a peça, porque aqui não vai perder referência. Tudo que eu faço aqui, ele vai continuar mantendo a referência. Então, ó, um detalhe, assim, um exemplo claro disso eu estou com a peça aberta, o detalhamento, né, o documento aberto, e aqui, ó, a qualquer momento, eu posso vir e alterar o nome dele. Então, aqui eu vou botar desenho, placa base. Então, com o documento aberto, ele pode alterar o nome e não vai perder referência, não vai ter problema nenhum. Então, acabou essa história de, por exemplo, o estagiário foi e achou que não devia ser aquele documento naquela pasta, mudou de pasta, copiou, e aí quando vai abrir a montagem, vem cheio de erro, referência faltando, e dá um problema muito grande. Às vezes a gente não consegue nem consertar o problema. Então, com o TopSolid 7, como é todo controlado pelo PDM, eu não tenho problema mais de perder referência em hipótese nenhuma. Então isso é muito interessante também. Vou salvar esse documento que eu acabei de criar. E vou pedir a aprovação do gerente também. Ok. Então já tem o detalhista e o projetista, já fizeram seu trabalho. E agora está todo mundo dependendo da aprovação do gerente. Como a gente pode ver, o detalhe aqui também ficou com uma ampulhetinha, porque está precisando da aprovação do gerente. Então vou agora me logar como o gerente da minha empresa. O gerente da minha empresa vai observar lá o projeto em questão. Eu tenho uma ferramenta que me possibilita ver todas as solicitações e todas as pendências do meu projeto. Então, aqui no projeto demonstração PDM, eu tenho a pendência aqui para ser analisada do projetista 1, que foi feita nesse dia, nessa hora, e do detalhista 1. Então, vamos abrir essa montagem. Então, eu como gerente, numa rápida análise, decidi que a minha peça está ok, essa minha montagem está legal, essa peça nova está bem feita. Então, basta apenas eu ir lá e responder a solicitação dizendo que foi aprovada. Por mim, posso inserir qualquer comentário.
E ali acabou de sair a ampulheta, porque agora eu respondi essa solicitação. Vou agora abrir o detalhamento e o gerente, muito crítico, por sua vez, viu que está faltando aqui as cotas para definir as dimensões da placa. Então o detalhista esqueceu disso. O detalhista não está muito detalhista assim, né? Então lá no fluxo de trabalho, lá em aprovações, eu vou responder, eu como gerente, posso entrar com comentário. Estão faltando as cotas base. E não reprovo esse meu desenho. Por sua vez, venho lá na minha lista de material e está tudo aqui, concordo com isso daqui. A gente realmente vai precisar desses parafusos, vai precisar comprar essa mola. Então, vou pedir essa autorização para o meu setor de compras. Ok. E tudo que a gente está fazendo está sendo controlado aqui nas revisões. Ó. Então, por exemplo, ali o corpo. Eu tenho a revisão 0 do meu corpo e a revisão 1, que é agora ele furado com rosca. Então, todas as modificações estão sendo inseridas aqui. Aquilo que eu falei, controle de todas as revisões. E do histórico também, qualquer peça, eu tenho lá o histórico, ó, de quando foi feito, quem aprovou, quem fez. Então, tudo está sendo controlado aqui. Ó. Por exemplo, esse outro, o histórico. Então, o projetista fez, depois o projetista pediu para ser respondido, tudo mais. Tudo feito por aqui. Ok. Então, só para a gente recapitular. A gente acabou de aceitar, o gerente, né? Acabou de aceitar o projeto do projetista, recusou o do detalhista e mandou para compras a lista de material. Então, voltando lá para o detalhista, a gente pode reparar que na solicitação a gente tem esse detalhamento aqui, ó, que foi recusado. Por que ele foi recusado? A gente pode abrir e ir lá no histórico. Então aqui, ó, no recusado, que foi a última resposta, a última situação dele, está lá escrito: não, estão faltando as cotas base. Ah, então eu como detalhista, lá em cima a gente pode ver que eu estou logado como detalhista, então eu vou consertar esse meu desenho. Então agora eu botei as cotas, tudo bem. Mais uma vez, vou mandar para o gerente para ver se ele aprova. Então, toda essa etapa que atualmente, sem o TopSolid 7 com o seu PDM, as empresas precisam fazer de forma manual e documentar tudo isso, ou seja, precisa de assinatura de um monte de gente, e às vezes o papel se perde, o e-mail não chega, ou manda e-mail para a pessoa errada. Com o TopSolid 7, a gente vai garantir que isso não vai acontecer mais, ou seja, eu vou ter uma fluidez no meu fluxo de informações muito maior e com controle infinitamente maior também. Então, aqui é isso. Se eu for lá agora, por exemplo, entrar e logar como um comprador, mais uma vez, a gente vai ver que as solicitações do comprador, nas solicitações do comprador, a gente vai ver que a gente tem essa lista de material. Então tá lá, o comprador 1, eu tenho que aprovar ou não essa compra da lista de material. Então posso lá responder, pode comprar todos os, e aprovei essa compra. Então saiu a ampulhetinha e voltou para cá.
Se eu voltar na gerência, a gerência vai ter uma nova solicitação da aprovação do detalhamento. E assim sucessivamente. Então, todo o desenvolvimento do projeto vai estar sendo controlado de forma direta pelo TopSolid 7, com controle das revisões, controle das permissões e de todo o fluxo de trabalho. Então, com isso, a gente dá um passo além na engenharia, que não só vamos fazer projetos com a geometria, com o produto melhor, mas a gente com o TopSolid 7 vai conseguir ter o controle disso de uma forma infinitamente mais eficiente também. Então era isso que eu tinha para mostrar. O foco realmente não foi no CAD, e sim foi no gerenciamento, na parte do PDM do TopSolid 7. Muito obrigado.